CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Conta pra gente, o que acontece quando a gente aceita aqueles cookies, que são perguntados quando a gente abre um site? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, Fernanda. Esse virou uma febre, né? Qualquer site que você entra hoje, aparece lá aquela janelinha para você aceitar os cookies. Então, vamos primeiro entender o que é o cookie, né? O cookie, né, do inglês seria biscoito, mas não tem nada muito a ver com biscoito, né? Na verdade, são pequenos arquivos, né? Os cookies são pequenos arquivos que o site grava, né, no seu computador, né, para permitir que permitir que ele acompanhe a sua navegação, né? Então, por exemplo, um exemplo assim bem direto, quando você vai numa loja de comércio eletrônico, por exemplo, e aí coloca um produto no seu carrinho de compras, né? O carrinho de compras não fica lá na loja, ele fica guardado num arquivo dentro do seu computador. Tanto que se você sair do site e voltar 2, 3 dias depois, o seu carrinho de compras continua lá, porque, obviamente, tem que ser no mesmo navegador, né? O carrinho de compras continua lá porque, na verdade, aquele produto dentro do carrinho de compras, na verdade, foi gravado num pequeno arquivo dentro do seu computador. Então, ele está pedindo, né, na verdade, autorização para que ele consiga gravar no seu computador esse arquivo, né, para isso. Então, serve para isso, serve também para, de alguma maneira, rastrear o que você está fazendo, né? Ou seja, isso também explica uma outra situação de, por exemplo, você vai numa loja, você pesquisa sobre um certo produto, um eletrodoméstico, por exemplo, e aí você ou coloca no carrinho de compras ou não coloca, mas você, na verdade, pesquisou por aquele produto, aí você fecha aquele site e vai para um site de rede social. E aí, quase que parece que por coincidência, aparece um monte de propaganda para você, né, daquele produto que você acabou de pesquisar. Parece até que leu o seu pensamento, né? Na verdade, não leu o seu pensamento. Na verdade, o que aconteceu foi que a rede social, quando você acessou o site da rede social, ele leu esse cookie, né? E aí viu que você tem interesse, ou tinha interesse naquele produto, naquele eletrodoméstico, por exemplo, e aí ele seleciona as propagandas que tem a ver com aquele tema, ou pelo menos com aquele assunto que você fez, ou até com aquele mesmo produto que você tem, né? Nesse caso, né? Além disso, ele também é utilizado para armazenar informações. Quando você digita, por exemplo, lá no Google Docs, lá alguma informação offline, eles normalmente é gravado num cookie local e depois, quando você conecta, ele pega aqueles dados e leva para o Google Docs. Então, tem vários usos, né, dos cookies em relação a isso. A pergunta são seguros, né? Aí a resposta depende, e é importante tomar alguns cuidados em relação a isso, né? A segurança dos cookies ela é realizada pelo navegador. Então, o navegador ele guarda isso no seu computador ou no seu smartphone também. O funcionamento é exatamente o mesmo nesse caso, né? Em algumas situações, alguns sites, inclusive, guardam a sua senha dentro do cookie, né? E não lá no site, mas dentro do cookie armazenado no seu computador. O que pode tornar a sua senha, por exemplo, vulnerável, já que se um outro site consegue ler esse cookie, conseguiria ler também a sua senha. Se a senha não está armazenada de uma forma criptografada, pode ser que isso cause o vazamento da sua senha também nesse caso. Então, o problema maior dos cookies é a privacidade, né? Nesse caso, né? É uma situação que está sendo revista, inclusive. O próprio Google teve uma iniciativa, agora nesse começo de ano, de substituir, né, esse armazenamento de dados do cookie numa outra formato, que o mercado ainda está avaliando se isso vai acontecer ou não, mas por enquanto a grande maioria dos sites usam o cookie para basicamente acompanhar a sua navegação ou guardar dados sobre sua navegação dentro do seu computador. E aí, o problema maior nesse caso é expor a sua privacidade. Se alguém está preocupado com isso e quiser, por exemplo, eu quero apagar então os cookies do meu navegador, aquilo que já foi armazenado sobre mim dos servidores ou dos sites. É possível? É possível. Se você entrar lá em qualquer navegador, tem na opção de configurações, tem lá a opção de apagar o seu histórico de navegação e tem também a opção lá que você marca para apagar os cookies. Então, o navegador vai lá no seu disco, né, no seu computador e apaga todos os cookies que já foram gravados por outros sites. Nesse caso, provavelmente você vai ter que ir entrando num site novamente, vai ter que dar o login e senha novamente do site, mas basicamente essa é a forma que você tem de apagar
né, esses rastros que você deixa localmente no seu navegador. Se você navega com aquela aba de navegação anônima, né, o que ele faz, a aba de navegação anônima? Você entra, acessa, navega no site, quando você fecha a aba, automaticamente o navegador apaga os cookies também. Então, é uma outra forma de você tentar manter um pouco da sua privacidade, é navegar através da aba de navegação anônima, que os navegadores todos já têm esse recurso também. Entendido. Agora, quando a gente dá a opção não aceito, você não consegue entrar no site. Exatamente. Muitos sites, a estrutura do site foi construída que depende do cookie para poder ele até você conseguir navegar no próprio site. E aí, quando você não aceita, né, ele não consegue navegar. Alguns sites dão a opção de você abrir uma janela, ele tem lá uma opção que você marca o que você aceita ou não que ele armazene sobre você no cookie. Alguns poucos sites têm isso, mas a maioria dos sites é sim ou não, se você aceita ou não aquele armazenamento. 11h05, já estamos de volta. Sexta é dia de tecnologia, com a participação ao vivo de Gilberto Sodré. A gente está falando daqueles cookies, viu, gente? Volta e meia a gente acessa uma página na internet, um site, pode ser pelo smartphone, pode ser pelo tablet, pode ser pelo computador, e vem aquela perguntinha aí, né, se você aceita, concorda ou não, né, com a presença dos cookies e esse monitoramento. E aí o Gilberto está nos explicando como é que a gente pode fazer essa limpeza constante para esses dados não ficarem armazenados, porque muitos dos sites que a gente acessa, eles não aceitam a possibilidade da gente dizer não. Não é inclusive sinônimo de não entrar, né, Gilberto? Exatamente. Muitos sites eles têm a estrutura já baseada, né, em informações gravadas no cookie. E aí, se você não permite a gravação, ele não tem como funcionar, né, o site. Aí você acaba não acessando ao site em si. Mas, como eu tinha comentado, Fernando, isso provavelmente deve mudar, porque com essa demanda toda por aumento do cuidado com a privacidade, o cookie é um tipo de ferramenta, né, um tipo de metodologia que expõe muito os usuários. Então, isso deve, no médio prazo, pelo menos, ter algum tipo de mudança nesse comportamento. Uhum. E aí você nos ensinava a se livrar dessa memória. Exatamente. Então, os navegadores todos, eles têm uma opção lá na parte de configuração. Você normalmente clica lá nos 3 pontinhos no canto superior direito, naqueles tracinhos no canto superior direito, tem a opção de configurações, e ali tem a opção de limpeza do seu histórico de navegação. E aí você pode limpar o seu histórico de navegação, e também tem a opção de marcar para você apagar os cookies, né, que foram gravados pelos sites que você já acessou. Também tem a opção de você navegar usando aquela aba de navegação anônima, que tem a função exatamente de você navega no site, até você pode aceitar o cookie, não tem problema, e aí quando você terminar de navegar, que você fechar aquela aba, o que vai acontecer? O navegador vai apagar todo o seu histórico de navegação relativo àquela navegação da aba, e também os cookies que foram gravados, né, durante a navegação. Então, de alguma maneira, você não fica com nenhum rastro, né, daquela navegação no seu computador. É isso. Quem tem dúvidas pode mandar para cá. Enquanto isso, nós vamos para os destaques da semana. Viralizou. Com vietinha nova, viu, Gilberto? Eu vi. Muito bom, muito bom. Vamos então para o que está viralizando. Vamos lá. Bom, o Facebook e Instagram, eles anunciaram essa semana, estão numa briga, né, com a Apple, no sentido de que na nova versão do iOS 14.5, que foi lançado agora, nessa semana, ele implementa uma função nova. E agora todos os aplicativos que pedem algum tipo de informação ou coletam algum tipo de informação do usuário no smartphone têm que pedir uma autorização explícita ao usuário. Senão, e aí o usuário pode dar ou não. Isso, obviamente, prejudicou bastante a coleta de informações maciça que o Instagram e o Facebook fazem dos seus usuários. E aí o Facebook, o Instagram, na verdade o Facebook, começou a fazer uma ameaça que talvez, né, se muitos dos usuários, né, do iPhone negarem, né, esse rastreamento, essa coleta de informações do Facebook, né, nos seus smartphones, pode ser que o Facebook e o Instagram passem a ser pagos para os usuários do iPhone. Então, olha só, né? Então, tem uma briga realmente de algum tempo já entre o Facebook e a Apple, né? E, inclusive está na justiça, estão discutindo isso lá. Vamos acompanhar esses desdobramentos, né, daí para frente nessa questão. Falando exatamente nessa questão também de rastreamento de informações, o Signal, aquele aplicativo que
dito como seguro, que tem mensagens criptografadas e tal, fez uma ação bastante interessante essa semana. Ele contratou, né, algumas informações do Facebook, e fez alguns anúncios dentro do Facebook, mas não anúncios de produtos. Os anúncios basicamente diziam assim: olha, você está vendo esse anúncio porque o Facebook coletou essa informação de você. Você está vendo esse anúncio porque o Facebook me informou que você faz isso. Né? Ou seja, expondo, né, o Facebook exatamente as informações, a coleta maciça de informações que o Facebook faz em relação aos usuários. Isso causou um impacto bastante grande, né, mostrando, né, com fatos, né, exatamente a coleta de dados que o Facebook faz, né, para isso. Ontem, né, também foi o Dia Mundial da Senha, né? Ontem, quinta-feira, né? Da senha? Tem dia da senha? Exatamente, tem Dia da Senha. Foi ontem, né? Na quinta-feira, ontem, dia 6 de maio, é o comemorado, né, o Dia Internacional da Senha. Veja só, né? Essa é boa. Lá. E aí, para comemorar o Dia Internacional da Senha, o Google, né, fez uma iniciativa também bastante interessante e eu acredito que vai melhorar bastante a segurança dos usuários. O Google vai ativar aquela autenticação de 2 fatores por padrão. Para todos os usuários do Google, né, eles agora vão ter a autenticação de 2 fatores exatamente já habilitadas por default. Antigamente você tinha que ir lá e habilitar, né, criar a senha e depois colocar a autenticação dos fatores. Agora não. Agora, na criação das contas, né, já vai estar no caminho, no processo de criação da conta, já a habilitação da autenticação de 2 fatores. Então, isso acredito que vai melhorar bastante a segurança dos usuários, né, para isso. E aí o usuário pode escolher entre instalar o aplicativo, né, o Authenticator, o autenticador, no seu smartphone, que ele gera uma senha diferente a cada minuto, né, uma contrassenha, na verdade, a cada minuto, né, e o usuário usa, então, o login, a senha dele, mais essa contrassenha que aparece no aplicativo, ou então ele escolhe uma outra forma de autenticação desses fatores, como SMS ou coisa parecida. Então, foi uma iniciativa interessante, né, em comemoração ao Dia Internacional da Senha, que foi ontem, para isso. Gilberto, todo mundo tem que ter autenticação de 2 fatores, né? Independentemente se é do Google ou não, tem que colocar no celular. Exatamente, Fernanda. Isso melhora bastante a segurança. Ou seja, então, a recomendação forte é que todos habilitem a autenticação de 2 fatores. E aí, os grandes players de mercado, todos têm isso já. WhatsApp, Instagram, Telegram, LinkedIn, Google, Facebook, né? Ou seja, todos os grandes portais hoje de internet têm autenticação dos fatores. Então, a recomendação forte é que você habilite em todos eles. Em todos que tem, você vai lá e habilita, que melhora bastante a segurança, evita clonagem de WhatsApp, uma série de roubo de contas de Instagram, perfis de Instagram também, é bem importante, né, para isso. Né? E para encerrar, uma notícia triste, Fernanda. Morreu, né, essa semana, na verdade, ontem, né, o Alexander Mandic. Quem não lembra do nome Mandic foi a primeira BBS, primeiro provedor de internet no Brasil. Né? Ele é realmente um dos pioneiros da internet no Brasil. Criou o Mandic, uma BBS, depois virou um provedor de internet em São Paulo, nesse caso, e é considerado um dos pais da internet. Morreu aos 66 anos, infelizmente a causa da morte não foi divulgada, mas ele ajudou a fundar, inclusive, aquele portal IG, né? Ele foi um dos fundadores do IG em 2000, no ano de 2000, ou seja, 21 anos atrás. Então veja que, infelizmente, né, ele nos deixou aí, o Alexander Mandic. Olha aqui, o Marcelo está dando uma dica para a gente finalizar, que no caso da autenticação de 2 fatores, para clientes com e-mail corporativo no Google, o administrador da empresa tem que habilitar a autenticação. Legal. Obrigado pela informação. Lembrança, muito, né? Bom. Lembrança, exatamente. Né? Muito bom. Mas, assim, a recomendação de habilitar a autenticação desses fatores é forte. Assim, quem puder, faça, porque vai diminuir bastante, não zero, mas diminui bastante o risco de clonagem de perfis e de contas. Entendido. Obrigada, Gilberto. A gente se Obrigado, encontra na Fernanda. quarta que vem. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos. Lembrando, né, de um feliz Dia das Mães para as mamães que estão nos ouvindo, ou para as mamães dos nossos ouvintes também. Um feliz Dia das Mães para você também, Fernanda. Né? Obrigada. Feliz Dia das Mães domingo. Né? Que todos tenham um excelente final de semana com a família. E até quarta-feira com mais tecnologia. Até quarta-feira.